pessoal, vamos para mais um vídeo. Eu quero dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo na carta aos Efésios, e agora nós estamos no capítulo 4, na parte B. Antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito, eu quero dizer algo. Um versículo tirado fora do seu contexto, ele já não faz mais parte da Bíblia. Como assim, Douglas? Sim, é isso, exatamente isso que você ouviu. Quando você retira um versículo do seu contexto, como por exemplo, vamos usar um que é bem utilizado no meio evangélico, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se esse versículo está dizendo tudo posso naquele que me fortalece, olha a amplitude que nos deu para a gente fazer o que a gente quiser. Tudo posso. Então, se tudo posso, eu posso ficar com 1.000 mulheres, Deus vai me fortalecer. Eu posso matar 100 pessoas, Deus vai me fortalecer. Eu posso roubar, eu posso mentir. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, você percebe que fragmentos da Bíblia, fora do seu contexto, eles não são mais Bíblia, pode ser usado num curso de autoajuda, PNL, pode ser usado em qualquer outro tipo de contexto. Mas nós temos que entender o quê? O que o autor estava querendo dizer. Ele estava falando sobre um assunto antes, e é um livro, é uma carta que ele está escrevendo. Então, existe um contexto por trás de qualquer versículo. Então, aprenda isso. Todo versículo tirado fora do seu contexto, ele já não faz mais parte da Bíblia. Ele não é Bíblia, porque a Bíblia é uma narrativa. É um compêndio de ideias, é um compêndio de livros que formam as doutrinas cristãs que a gente vive. Então não existe isso. Quando Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, ele estava dentro de um contexto, falando de algo antes, e ele tinha um propósito depois daquele texto ali. Então, estude muito bem antes de falar qualquer tipo de texto fora de contexto. Por que eu estou falando isso antes de nós iniciarmos o estudo? Porque nós, aqui na comunidade, nós temos o hábito de estudar expositivamente. E a gente já está em Efésios no capítulo 4, e eu quero dar uma relembrada no capítulo 4 para vocês entenderem um pouco do que nós vamos falar hoje, que é um assunto muito, mas muito importante para o entendimento do Evangelho nos nossos dias, com aplicação para os nossos dias. Nós ministramos essa palavra ontem no nosso grupo de estudo, e eu quero deixar gravada, registrada aqui, para que você possa se edificar também. Capítulo 4, Paulo, de 1 a 6, ele fala sobre a unidade que é formada pelo Espírito. Ele não diz que nós devemos criar uma unidade. Paulo está falando da unidade do Espírito. Ele disse, conservem a unidade do Espírito. Que era para nós conservarmos a unidade do Espírito, não criarmos uma nova unidade. Não é isso. Já existe algo que já foi criado pelo Espírito de Deus. Nós devemos conservar essa unidade. Do versículo 7 até o 10, ele vai falar que Deus vai usar os homens através dos dons. E Deus não usa os homens por intermédio de outra forma, a não ser dons que foram distribuídos por Cristo a quem ele quis, ou seja, de forma soberana. Quando eu digo que Deus me usou e eu trago mérito para mim, eu tiro a obra soberana de Deus e eu coloco a minha atribuição. Então, Paulo condena esse tipo de coisa. E agora, do versículo 11 até o 16, que é o nosso estudo de hoje, nós vamos entrar em uma parte doutrinária que você vai entender que ele é o coração, é o cerne, talvez, de uma apologética. Quando eu falo apologética, é a defesa do evangelho. Você vai entender o contexto que eu estou falando aqui, porque vai ficar muito claro hoje nesse estudo aqui. Por isso que eu disse que ele é muito importante para a formação do entendimento do evangelho nos nossos dias hoje. Vai dizer assim, ó, Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 16. Ele disse assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, Paulo fala de novo da unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas,
nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina, ou pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguimos a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. É um texto totalmente completo, rico. É um texto que vai nos trazer um entendimento muito, muito, muito forte na construção da eclesiologia, de uma formação de uma igreja. Paulo está falando aqui sobre o corpo de Cristo, sobre Cristo como cabeça do corpo, e alguns membros aqui ele citou como membros, como é que a gente pode dizer? Ele usou um corpo, né? Então são órgãos vitais desses membros, que seriam os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres. E pastor e mestre é um só, não são 5 ministérios, são 4 ministérios. Pastor, mestre. Não, no original, da tradução do grego, a gente vai ver que é pastor, mestre. Por que eu digo isso? Eu já quero me fazer o primeiro adendo aqui. O pastor não é aquele jargão neopentecostal que diz que pastor é aquele que cuida das pessoas. Pastor é o que cheira ovelhas. Não, esse é um irmão que tem o dom de cuidar de pessoas. É um dom. É um dom do amor, da misericórdia. Ele tem um dom, ele é um irmão da igreja, ele tem a sua contribuição. Mas o pastor não é essa pessoa. O pastor, dentro de uma narrativa do Novo Testamento, é aquele que leva as pessoas ao ensino do evangelho. É isso que Tiago vai falar, que aquele que ensina será cobrado. É por isso que Jesus o tempo inteiro colocou os apóstolos como mártires da igreja. Aí você vai começar a entender que os quatro ministérios são órgãos vitais desse corpo que Paulo estava tentando ilustrar de uma forma lúdica, trazendo para o entendimento das pessoas em Éfeso naquele período ali. E para o nosso também, né? Porque a gente também acaba vivendo todo esse ensino cristão. Mas o pastor não é essa pessoa que cuida de pessoas e nem que cheira a ovelha, como os neopentecostais falam aí. Pastor é mestre. Ele tem que ser uma pessoa que estuda o evangelho. Qual é o cuidado do pastor com as suas ovelhas? Transmitir o que o evangelho está falando, somente o evangelho. Não o que ele acha, não o que ele pensa e não o que ele tem na cabeça dele. Ele tem que sujeitar o pensamento, a cabeça dele ao evangelho e transmitir para as ovelhas o evangelho. Fazendo isso, ele já está cuidando das ovelhas, ele está cuidando do rebanho. Então, esse é o primeiro adendo. Pastor que não estuda a Bíblia, que não estuda a teologia, ele é um relaxado, ele é uma pessoa totalmente fora do contexto do pastor mestre aqui que a gente está lendo nos 5 ministérios. Dito isso, aí nós vamos para os apóstolos. Por que nós não temos mais apóstolos nesses dias? Eu já falei isso em outro vídeo aqui no canal. Esse movimento apostólico, ele é novo, ele tem 15 anos, não vou entrar, tem um vídeo no canal ali, depois no final desse vídeo eu vou deixar o link, você pode acessar e ver mais detalhado de onde veio esse movimento apostólico. Nós não temos mais apóstolos hoje, sabe por quê? Porque nós já temos os 13 apóstolos aqui da Bíblia. Os homens que foram autorizados por Cristo, que tiveram um ensinamento diretamente de Jesus ressurreto, o apóstolo Paulo foi o último, ele relatou isso também, ele teve um ensinamento diretamente de Jesus, ele recebeu o evangelho de Jesus, então ele sim, podemos chamar ele dos apóstolos. Claro que a palavra apóstolo quer dizer enviado ou enviar, mas no contexto aqui que Paulo está falando, que ele deu alguns para, ele está falando não de um cargo, ele está falando de pessoas, ele está falando, ele deu alguns para, ele está falando de pessoas, então ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelista e pastor mestre. Ele está falando de pessoas, não de encargo aqui. Nos nossos dias acontece que as pessoas querem ter a hierarquia, né? Então o apóstolo, o pastor, eles vêm fazendo essa hierarquia que não é bíblica, não existe. Muito pelo contrário,
Os apóstolos aqui nesse sentido eram os homens que morreram, todos eles morreram de forma bem, bem drástica, vamos dizer assim, de uma forma desumana, por causa do evangelho. Nenhum deles pôde desfrutar da sua velhice com seus netos numa chácara na beira de um rio, não. Todos eles viveram e morreram pelo evangelho, talvez coisa que eu e você não suportaríamos. Então, antes de chamarmos de apóstolo, vamos entender que esses homens aqui, eles eram homens diferenciados, escolhidos por Deus para formar o Novo Testamento, que é a doutrina cristã que nós vivemos hoje. Dito isso, gente, aí nós temos esses órgãos. Paulo está falando sobre um corpo. Ele disse que na verdade, gente, o que Paulo está tentando falar é simplificar o reino de Deus numa forma em que eu e você entendamos, e que o povo de Éfeso, que era a carta que ele estava escrevendo, entendesse também. Então, Paulo usa o formato de um corpo que é muito fácil de entender. Um corpo sem um braço, ele vive. Um corpo sem uma perna, ele vive. Mas um corpo sem um coração, sem um rim que filtra o sangue, ele não sobrevive. Então, Paulo comparou esses órgãos vitais a esses 4 ministérios que nós chamamos, uns vão chamar de 5, mas são 4 ministérios, que são o ministério da palavra. Então, essa é a base doutrinária de qualquer eclesiologia, seja ela pentecostal, reformada ou qualquer outra tradição cristã. Por quê? Porque se esses 4 ministérios estiverem totalmente alinhados com o evangelho, os outros dons que também são importantes e fazem parte do corpo de Cristo, eles vão poder se movimentar de uma forma saudável, porque eles estão recebendo um ensino do evangelho puro e simples que está aqui, que é o Novo Testamento. Agora, se esses 4 ministérios eles caminham em desacordo com a palavra de Deus, que é o que mais a gente vê no evangelicalismo brasileiro hoje, os outros dons, eles vão também sofrer no seu andamento do ministério deles, porque eles estão recebendo um ensino tortuoso. É por isso que Paulo está falando, esses ministérios, esses 4 ministérios, são os ministérios vitais desse corpo, e o cabeça é Cristo, comandado por Cristo, que é o cabeça. Mas o propósito de Deus é a sua igreja na terra. Então ele estava alicerçando a sua igreja aqui no primeiro século, ele estava alicerçando e formando a eclesiologia que nós deveríamos fazer hoje. A eclesiologia é o estudo, formação de igrejas, tá? Então, essa é a parte doutrinária. Se nós entendermos os 4 ministérios não como encargo, mas como pessoas, nós vamos entender que não existe mais apóstolos hoje, porque nós já temos os 13 que formaram a doutrina do Novo Testamento. Profeta, o que é um profeta? Profeta é aquele que fala do evangelho. Lá em Hebreus capítulo 1, vai dizer que por muito tempo Deus falou usando os seus profetas, e usou de várias formas, mas nesses últimos tempos ali, o escritor de Hebreus estava dizendo, ele falaria pelo seu filho. Então, para você ter um discernimento rápido do que é um profeta do Novo Testamento, o profeta do Novo Testamento não é o adivinho que fica adivinhando CPF e RG em algumas igrejas. Posso usar essa palavra, são charlatões, não são nossos irmãos em Cristo. São pessoas que usam o nome de Deus, como Paulo falou aqui, homens que induzem ao erro, homens gananciosos que induzem pessoas ao erro, usando o nome de Deus. Mas o profeta é aquele que abre a Bíblia e ensina o evangelho. Então todos nós temos esse viés profético. Por quê? Porque a nossa igreja é uma igreja apostólica dos 13 apóstolos. Eles criaram. O princípio do nosso ensino é os apóstolos e os profetas, como diz no Novo Testamento, guardadas as suas devidas proporções e a sua época. E partindo desse princípio, então, o profeta, naquela época do Antigo Testamento, ele falava o que Deus mandava ele falar. Então, Deus mandava um recado através de um profeta e o profeta entregava para quem seja que fosse. Era assim, simples assim. Nesses últimos dias, que é quando o escritor de Hebreus fala, ele está falando sobre falar através do Filho. Então, nós temos uma doutrina escrita agora.
depois do segundo e terceiro século, onde foi fechado o cânon, que é o Novo Testamento, nós temos a doutrina escrita, a palavra de Deus está escrita. Partindo desse princípio, agora, qualquer pessoa que ler essa palavra está profetizando a palavra de Deus. Esse é o entendimento do Novo Testamento. Evangelista. O evangelista é a porta de entrada de pessoas para conhecer o reino e fazer parte da igreja, que é esse corpo, que o Cristo é o cabeça. Se esse evangelista não estiver ligado ao evangelho, ele já vai oferecer um evangelho que não é evangelho para as pessoas. Vou te dar um exemplo. Vem aqui na igreja que Deus vai te dar um casamento, Deus vai mudar as tuas finanças, Deus vai fazer isso. Eu não estou falando de Deus, eu estou falando da pessoa. De momento nenhum eu falei da cruz, eu falei de arrependimento. Eu estou usando barganhas para as pessoas virem à igreja. E está cheio de pessoas na igreja dessa forma aí. Então, para vocês terem uma noção do que o pastor eu já falei, o pastor mestre eu já falei, que é o que cuida do ensino das escrituras e leva o evangelho para as pessoas. Ele está cuidando de pessoas. Os outros dons, eles são totalmente importantes. Dom de amor, dom de misericórdia, de apacentar, dom de pacificador. Tudo isso faz parte do evangelho. Mas esses dons aqui, Paulo está falando que são dons vitais. São pessoas que foram levantadas para ser vitais no ensino do evangelho, para que os outros dons ali, todo o corpo se movimente saudavelmente. Imagina, comparando um rim que faz a filtragem do sangue, que é um órgão vital. Vamos se dizer que é um pastor, ou um mestre, um evangelista. Se ele não funciona bem, o filtro do sangue vai contaminar todo o corpo. E todos os outros membros vão andar de forma ruim, senão até esse corpo pode entrar em colapso. Ele só não vai morrer porque Cristo é o cabeça. E Cristo sustenta todo esse corpo. Claro que isso é uma analogia, né, irmãos? Vocês entendem que naquela época os apóstolos estavam tentando pegar coisas terrenas para explicar coisas espirituais. E isso é saudável, é uma forma lúdica de a gente ensinar e aprender. Dito isso, aí o apóstolo Paulo começa a falar sobre o propósito, que nós não sejamos mais meninos, levados por vento de doutrina ou por ondas. Gente, ondas e vento de doutrina existe desde o primeiro século. A primeira onda e o primeiro vento de doutrina veio pelo gnosticismo. Todas as pessoas que estudaram um pouco a história da igreja sabem que no primeiro e segundo século o gnosticismo passou e deixou um rastro de destruição. E ao longo da história vem acontecendo sempre isso. Nos nossos dias hoje, já passou a moda da batalha espiritual, está passando a moda do gospel, cura e libertação, MDA, G12, M12, os novos apóstolos que estão aparecendo agora. Isso tudo são modas, isso tudo são ventos de doutrinas, ondas que são passageiras, mas que deixam um rastro de destruição. Mas esses homens, esses ditos pastores, que deveriam ser pastor-mestre, eles não têm o mínimo de conhecimento bíblico, de doutrina cristã, eles não sabem diferenciar o que é o Antigo e o Novo Testamento, lei e graça, eles não conseguem ter o discernimento que nós estamos em uma outra aliança. Qualquer pessoa hoje, analfabeto teológico, abre uma igreja de bairro e começa a inserir nas pessoas aquilo que ele acha que é o evangelho. Então ele começa a pegar todos esses ventos de doutrinas, todas essas ondas que estão passando, e ele começa a inserir nas pessoas. Isso vai se multiplicando. Isso vai se dando crescimento. Essa é a igreja dos filhos, dos netos dessas pessoas. Então, por isso que Paulo está fundamentando, dizendo, é importante que esses caras aqui estejam alinhados, porque esses caras aqui são o coração do corpo. Todos os membros são importantes, mas esses caras devem levar a igreja a se emancipar, a amadurecer, a sair da infantilidade. É isso que ele está falando aqui. Ele disse no 12, com o fim de preparar os santos, eu e você, nós somos os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A igreja, o corpo de Cristo, nós, até que todos alcancemos a unidade da fé, unidade não politicamente correto, gente. Não é isso. Unidade da fé é criado pelo Espírito, não é pelos homens.
e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais crianças. Não sejamos mais crianças, mas estamos alinhados com esse corpo. E se tiver que defender o evangelho, nós defendemos o evangelho. Se tiver que expor, como Paulo disse a Tito, os da circuncisão, esses caras precisam calar. Nós precisamos fazer esses caras calar, porque eles estão pregando coisas que não devem. E aqui mesmo na carta ao Efésios que a gente está lendo, ele disse assim, ó, no final do versículo, no início do versículo 15, ele disse: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é o cabeça Cristo. Não, desculpa, um pouquinho mais para frente. Aqui. Levados por vento de doutrina, pelas ondas e jogados para lá e para cá. Pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Nós vamos ver em toda a narrativa do Novo Testamento homens usando-se do nome de Cristo, do nome de Deus, do Evangelho, para induzirem as pessoas ao erro. Seja eles por mau caráter ou por puro engano. Não importa. Mesmo que a pessoa... mas ele está sendo sincero. Ele está sendo sincero no erro. Ele é indesculpável. Todo ser humano é indesculpável. O que nós temos que entender é que se esse ministério da palavra, que é classificado na teologia como ministério da palavra, os 4 ministérios, os apóstolos que nós já temos, o evangelista, o profeta e o pastor mestre, se esses 3 estiverem alinhados com a igreja apostólica dos apóstolos originais aqui, nós vamos levar um evangelho nutrido para esse corpo inteiro. Nós vamos levar comida saudável para esse corpo inteiro. E esse corpo inteiro, que também tem dons, ele vai conseguir distribuir os seus dons para todo o propósito de Deus, que é a igreja na terra. Você percebe uma coisa que Paulo está falando o tempo inteiro sobre a igreja? É impossível você querer Cristo e não querer a noiva. O que eu quero dizer com isso, irmão? Não tem como ser igreja fora da igreja. Eu sei que você vai dizer, mas existem os desigrejados que foram massacrados pelo sistema religioso. Eu sei de tudo isso, irmão. Mas chega um ponto em que eu preciso dizer isso para você. Você tem que sair dessa zona de autocomiseração, desse mimimi, e crescer. É isso que Paulo está dizendo. Cresça, amadureça. Você não é o coitadinho da história. Passou esse período, erga a cabeça e vamos em frente. Você tem que achar uma comunidade de fé saudável que pregue o evangelho de Cristo. Você tem que servir diante de um pastor, sim, um pastor de verdade, um pastor sério, um pastor que cuida das ovelhas. Como é que o pastor cuida das ovelhas? Quando ele estuda o evangelho, quando ele leva o evangelho claro e emancipa pessoas, ele está cuidando das ovelhas que não são dele, que são de Cristo. Procure uma igreja e não sirva a Deus em casa. Não há como servir a Deus sozinho, irmãos. Quando Paulo está falando, e quando Cristo fala do seu corpo, da sua igreja, ele está falando de coletividade, de relacionamento, de um carregar o fardo do outro, de sermos comunidade de fé. Eu não estou falando que você tem que sair correndo agora e ir direto para a primeira igreja. Não. O Washer disse, eu acho muito legal essa frase que ele falou: não procure uma igreja mais próxima da sua casa por conveniência, porque tem louvor bonito, porque tem parede preta, porque tem luzes e equipamentos e os músicos tocam bem. Não vá para a igreja assim. Ele disse: procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Nós temos que nos voltar para o avivamento que Deus está promovendo nesses dias. Que avivamento é esse? Não é barulho pentecostal, neopentecostal. Avivamento bíblico. Pessoas que estão se voltando para as Escrituras e estão rejeitando falsos ensinos, estão expondo as trevas diante da luz, porque tem que expor esse tipo de coisa. Nós temos que mostrar que essas pessoas estão erradas, porque eu só vou conseguir mostrar o certo quando as pessoas entenderem o que é errado. As pessoas só chegam ao conhecimento da graça quando elas entendem o rigor da lei. Foi Lutero que disse isso. E partindo desse princípio, nós temos que entender que nós agora, eu não me tirando como pastor, me colocando como ovelha de Cristo,
todos nós temos a capacidade de escolhermos, através do evangelho, uma igreja saudável. Não sou eu, o Douglas, ou qualquer pastor do Brasil e do mundo que vai dizer qual é a igreja que é saudável. Vocês têm que ler a Bíblia, entender o Novo Testamento, entender a doutrina cristã que nós vivemos hoje, e vocês fazer as suas análises e ver se a comunidade que você está frequentando ela é saudável, ela é bíblica, ela está de acordo com o Evangelho, ela está de acordo com os 5 ministérios, com 4 ministérios aqui. Se realmente tem lá um pastor que prega o evangelho, que não é narcisista, controlador, que fica matando pessoas, que fica esmagando pessoas. Quem tem que discernir esse tipo de coisa são vocês. O papel do pastor é emancipar. Emancipar de tal forma que a pessoa possa chegar em mim e questionar algo baseado na Bíblia, com respeito, com educação. Chega daquelas máximas, eu não concordo. Como assim? Com que autoridade você está falando eu não concordo? Não seria mais educado e mostra que você é uma pessoa de conhecimento se você falar assim, ó, aonde que nós temos base bíblica para esse tipo de assunto? Vamos estudar junto? Ou você já tem essa base, você dizer, pastor, eu tenho a base dessa narrativa bíblica que não ampara esse tipo de posição. Então, através da Bíblia, eu consigo dizer que nós não podemos concordar com esse tipo de ensino. Isso é uma pessoa que estuda a Bíblia. Agora, a pessoa que diz assim, eu não concordo, eu pergunto para ela, baseado em qual narrativa bíblica que você não concorda? Porque muitas vezes você está discordando da própria Bíblia, por desconhecimento. Muitas vezes você vai estar dizendo assim, ó, eu não concordo com tal coisa, e aquela coisa é bíblica, mas você não estuda a Bíblia. Você está com o ensino de outro, você não tem o seu próprio entendimento. Eu, como pastor, eu tenho que cuidar das minhas ovelhas, das ovelhas que Deus confiou a mim, pregando o evangelho que emancipa elas. Elas não podem depender de mim a vida inteira. Elas têm que cair para dentro da Bíblia, elas têm que estudar a Bíblia e crescer mutuamente, porque é um corpo. Nós somos um corpo que nós temos o cabeça que é Cristo. Todos nós dependemos do cabeça. Eu entendo o meu encargo hoje. É por isso que eu digo que não tem como servir a Deus sem servir o seu pastor. Eu digo servir o seu pastor não é ficar me bajulando, é servir diante de uma comunidade, onde tem uma liderança saudável, onde pega-se o evangelho saudável do Senhor. É ali. Paulo está falando o tempo inteiro da igreja, da edificação do corpo de Cristo, da coletividade, dos relacionamentos, de sermos um só, com vários dons, que todos se completam. E os órgãos vitais desse corpo são esses: os apóstolos, que nós já temos os originais, os pastores mestres, os evangelistas e os profetas. Esses aqui vão comandar toda essa base de ensino que vai fazer com que todo aquele corpo ali se movimente saudavelmente e possa cumprir o propósito de Deus, que é a igreja instalada, estabelecida e proclamando o reino de Deus aqui na terra. Esse é o propósito, irmão. Esse é o propósito de Deus. Estabelecer uma igreja que transmita os valores do reino de Deus e não os valores institucionais, não os valores de uma regra doutrinária, mas os valores do reino de Deus. Existem milhares de comunidades aqui no nosso país que são saudáveis, ou que são minimamente saudáveis. Você tem que ter a base de olhar para os ensinos da sua igreja e poder dizer, eu não quero mais congregar nessa igreja. Porque essa igreja, por intermédio dessa narrativa bíblica, ela está totalmente fora do contexto do evangelho. Não é chegar e dizer, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Às vezes você vai estar discordando da Bíblia. Cuide muito bem isso. Dito isso, irmãos, eu quero dar continuidade, agora a gente vai para o final aqui, para as últimas observâncias também e a aplicação para os nossos dias. Para a aplicação final agora. Uma igreja que não prega expositivamente a palavra, aí vem a calhar aquilo que eu falei lá no início, texto tirado fora de contexto, ele não faz mais parte de Bíblia. O pastor que não prega expositivamente a Bíblia,
ele vai ser enganado por ele mesmo, porque a Bíblia diz que o enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, e ele vai enganar os seus ouvintes. Então eu tenho que pregar o que a palavra diz. Quando eu pego, por exemplo, aqui na comunidade nós estudamos quase todo o Novo Testamento. Quando eu vou pregar expositivamente Efésios, eu vou passar por assuntos que muitas vezes é desconfortável até mesmo para mim, mas eu sou obrigado a passar por ele. Eu não estou pegando fragmentos da Bíblia, eu estou trazendo texto e contexto. E isso vai fazer com que as pessoas não sejam levadas por vento de doutrina. Vai formar uma comunidade que questiona e é saudável. Se você ouve na sua igreja que você não pode questionar porque você não confia no apóstolo, não confia no pastor, isso é narrativa de seita. Isso tem fragmentos de comportamento de seita. E isso é muito perigoso. Por isso que Deus deu os 5 ministérios ou 4 ministérios para a igreja. Como nós vamos viver sem ensino? Se esses 4 ministérios, que pastor e mestre é a mesma coisa, se esses 4 ministérios eles não ensinarem o evangelho, como nós vamos viver como comunidade? Se já começa lá na liderança torto, a comunidade vai ser torta. Talvez um e outro ali vai acordar e vai acabar saindo dessa comunidade. Não existe. E aos desigrejados, meus irmãos desigrejados, eu não condeno vocês e eu não fico colocando um peso sobre vocês. Mas chega um momento na vida de vocês em que vocês têm que sair do lugar de vítima e amadurecer. Não ser mais como criança levado por vento de doutrina, foi o que Paulo disse aqui. E chegou o momento de você amadurecer. Bater a poeira da sua camisa e procurar uma igreja para colocar sua família. Porque não tem como servir a Deus fora de uma comunidade. Não existe, irmãos. Eu não estou falando isso porque eu estou falando através de uma narrativa bíblica. Hebreus capítulo 11 vai dizer, não deixem de congregar como muitos fizeram. Aqui Paulo está falando sobre a formação de um corpo. Paulo está falando sobre a igreja, sobre o propósito de Deus na igreja. O tempo inteiro falando sobre a igreja de Cristo. São pessoas que se reúnem, não é o prédio propriamente dito, mas são pessoas que se reúnem para o fim do propósito de estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Isso é a igreja de Cristo. Então, meu irmão, não tem como ficar tomando Santa Ceia em casa, não tem como. Você tem que sair da zona de conforto, desse lugar de vitimização. Talvez você foi maltratado, sim, você foi pisado dentro do sistema religioso, mas entenda, a igreja de Cristo não é isso. A igreja de Cristo são pessoas que comungam pensamento, fé, entendimento da palavra do Senhor e que elas concordam entre elas e elas começam a estabelecer o reino de Deus como uma parte desse corpo. Então, os desigrejados, meus irmãos, procure uma comunidade de fé saudável, onde o pastor pregue o evangelho, onde há a esperança de congregar num lugar que você não vai ser maltratado como você foi. Mas ficar a vida inteira se vitimizando, isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu entendo a sua dor, eu entendo o seu sofrimento que você passou, mas não é esse lugar definitivo. Gente, o que eu queria transmitir nessa mensagem é isso. Desmistificar os 5 ministérios que falaram, não é encargo, não é plano de carreira de crente para crente chegar no patamar de apóstolo, não existe plano de carreira no evangelho, existem encargos, esses encargos aqui, eles são vitais para o funcionamento do corpo. Se eles estiverem alinhados, todos os outros dons que são extremamente importantes. Talvez hoje eu sou um pastor mestre, eu estou me dedicando ao estudo do evangelho, mas eu preciso de pessoas que cuidem de pessoas junto comigo. Eu preciso de pessoas na comunidade que vão cuidar das finanças da comunidade. Eu preciso de pessoas na comunidade que vão ser evangelistas na rua. Então eu tenho que formar esse evangelista através do evangelho. Eu tenho que mostrar que todos são profetas que vão profetizar o evangelho. Eu tenho que mostrar que eu tenho embasamento para criar uma comunidade que tem dom de amor, que tem dom de misericórdia, que tem dom de apacentamento, que tem dom de trazer a paz, de trazer a unidade da igreja criada pelo vínculo da paz que foi fornecida pelo Espírito Santo. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Leia e releia o capítulo 4 e você vai ter o mesmo entendimento que eu tenho. Que Deus abençoe
e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço.